Glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos a um evangelismo bem fácil de compreender, não é? E Deus lhe dará o entendimento desta palavra. Eu rogo ao Pai, mais ninguém, para que Ele lhe dê o entendimento, amém? Aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Aquele que não tem os frutos de Deus, peça ao Senhor, amém, abençoado? Essa semana eu estou muito feliz, sabe quando uma pessoa acha uma dracma? Eu achei uma dracma, eu achei uma palavra que eu queria saber, eu não tinha entendimento, e eu queria saber. E eu orei ao Senhor. Então, a oração de um justo, ela chega até o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo é conosco. Porque o Espírito Santo está com nós. Eu achei uma dracma, eu achei uma palavra que ao ler na Bíblia eu não entendi. Só que ao dormir, eu disse para o Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor poderia me ensinar esta palavra? Eu não estou compreendendo. Então eu orei ao Senhor. E o Senhor, esta manhã de quinta-feira, me revelou essa palavra e me deu o entendimento. Então eu dou graças ao meu bom Deus que me ensina as coisas. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa dracma que eu achei, eu não vou ministrar ela hoje. Não vou ministrar, eu vou ministrar outra palavra hoje. Amém, abençoados? Porque nós estudamos, nós falamos com o Senhor, nós estudamos quando Ele dá a palavra e depois nós trazemos a palavra de Deus, certo? Mas tudo tem sua hora certa, o seu momento certo. Tem escolhidos de Deus para receber tal palavra. E é desse jeito que o Espírito Santo trabalha nos filhos de Deus. Amém? Então nós somos filhos, Gálatas 3, versículo 26. Somos filhos e nós vamos receber o melhor de Deus, falando com Ele. E é desse jeito. Então vamos lá. Então vamos lá, não sei se saiu aí a imagem, estou com um celular novo, abençoado, eita, ganhei de uma pedra preciosa, meu filho, ganhei um celular novo, sem nem precisar, mas Deus se moveu em um ato de amor, da parte dele para comigo, e eu recebi o celular. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas, hein? Já veio algo, ao receber esse presente, já veio algo na minha mente. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Também não vou contar sobre o que o Espírito Santo me falou, porque tem coisas que a gente tem que guardar conosco. Alô, a gente não pode ir soltando tudo, abençoado. Amém? Olha lá. A palavra que eu quero ministrar hoje está aqui. A palavra que eu gostaria de ministrar hoje, esta semana. Está aqui em... Peraí, abençoados, que eu anotei aqui. O Espírito Santo nos ajuda, Romanos 8, versículo 26. Isto é uma palavra que o Espírito Santo, ele me deu
não é? Essa semana, vou abrir aqui, porque nós recebemos de graça, e de graça nós vamos dar, enquanto muita gente tem que pagar um preço. Às vezes as pessoas estão com um problema, e elas reconhecem que elas estão com um problema, ou seja, uma doença, vamos lá. E ela sabe disso, mas ela recorre a homens, ela não recorre a Deus. Então, abençoados, nada contra quem recorre. Muitas das vezes vamos precisar de um médico, muitas das vezes vamos, porque nós estamos em uma carne, somos um espírito com Deus, mas nós estamos numa carne, e a carne adoece. Mas há coisas, abençoado, que nós precisamos recorrer a Deus. Às vezes nós pagamos um preço muito caro por recorrer aos homens, enquanto os homens também receberam de graça sabedoria humana para cuidar de quem? Da carne. Um psicólogo, por exemplo, ele cuida, não é? Ele cuida da carne. A nossa carne adoece, abençoado. E há pontos visíveis onde o próprio Deus nos mostra. Tudo é Deus, abençoado. Reconhece o Senhor, Provérbios 3, não é? Reconhece o Senhor em tudo e em todas as coisas. Opa, tem alguma coisa que não está normal. Vamos ver o que é. Espírito Santo de Deus entra com a oração, porque ele vai entrar com a providência, e entra com os médicos se for o caso, amém? Mas o que eu quero dizer, abençoados, Romanos 8, versículo 26, eu não entrei dizendo a vocês que eu estava querendo entender uma palavra, e eu fui falar com o Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda, eu dormi falando com o Espírito Santo, me ajuda. No outro dia eu fui ler algo que eu já tinha lido ontem e não entendi. E aí eu dormi, e aí eu orei, e aí eu entendi a palavra. E hoje eu reconheço o Espírito Santo que quando nós oramos, ele nos ajuda. Olha lá. O que as pessoas vão buscar nos homens, nós encontramos na palavra de Deus. E muitas das vezes, buscando no homem, que Deus também deu sabedoria humana para eles. Amém, abençoado? Só que a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. É uma palavra que vem de Deus, não tem como errar. Olha lá. Então ele vai nos ajudar. Em todos os momentos da nossa vida, quem vai nos ajudar é o Espírito Santo que está em nós. Viu um sinal? É o Espírito Santo que está me ajudando. Eu orei. E ele intercedeu por mim. Abba, Pai, glória a Deus, se você entender essa palavra abençoada. Eu orei e ele intercedeu por mim. Eu orei e ele intercedeu por mim. Eu orei e ele intercedeu por mim. Olha só, em 2 Coríntios, ou em 1 Coríntios, de graça a gente recebe do Espírito Santo. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Segunda Coríntios 5, versículos 7 e 8. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, versículos 7 e 8. Oh, abençoado, perdão, não é 2 Coríntios 5. Me desculpem, vamos lá. Celular novo, abençoado, estou tendo que... A minha imagem desaparece.
e aparece os minutos que eu já estou falando. Não sei se como é que vai estar aí, eu só vou ver depois, porque é um vídeo que eu tô gravando. Aí some a minha imagem e aparece os minutos. 10 minutos já tem que eu estou ministrando, evangelizando. Me desculpem, abençoados, olha lá. O Espírito Santo é Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Muita gente busca nos homens e muitas das vezes vai ser necessário buscar na sabedoria dos homens. Quando eu digo assim, eu falo, quando uma pessoa está enferma, amém, abençoados, ela ora para que o Senhor a ajude, amém? E ela também não há problema nenhum, porque os médicos estão aí para ajudar-nos em nossa enfermidade, amém? Olha, é Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8. Romanos 8, versículo 26. Me perdoem, abençoados, os erros. Amém? Eu sou uma evangelista e eu também estou aprendendo, amém? A manusear a Bíblia, a achar os versos, a achar a palavra, a ter um português um pouco melhor para falar com os amados, amém? De fé em fé, de glória em glória, o Espírito Santo é o que eu vou ler agora, ele vai nos ajudando em todas as coisas. Um dia passou pela minha cabeça de fazer um curso de português para mim falar melhor, e o Espírito Santo disse: você não vai fazer curso, eu vou te ajudar. Olha o Espírito Santo intercedendo por mim. E é algo maravilhoso viver desta forma. Eu ainda não cheguei no meu assunto, mas eu preciso falar. Amém? Romanos 8. Romanos 8, versículo 26. Olha lá. Romanos 8, versículo 26. Eu espero que vocês entendam tudo que o Espírito Santo vai falar nesse evangelismo. Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dei uma pausinha, 13 minutos e 40, o meu celular está me avisando. Dei uma pausinha, abençoados, para colocar a cachorrinha lá fora. Vamos lá, Romanos 8, versículo 26, é aqui. Vocês estão entendendo que hoje nós temos o Espírito Santo que intercede por nós? Ele intercede, ele nos ajuda. Como o Espírito Santo tem me ajudado em todas as coisas, e eu sou grata a Deus. Por isso eu venho aqui dizer, abençoado, que o que Ele faz por mim, se você rogar a Ele, se você rogar a Ele, você só tem a ganhar, amém? Romanos 8, versículo 26, da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda. Quando eu orei ao Senhor, Ele me ajudou. E essa dracma que eu achei, essa palavra que eu achei, que eu não tinha entendimento ao ler,
e depois eu dormi e orei ao Senhor, eu preciso de Ti, eu sou dependente do Senhor, eu preciso que o Senhor me revele esta palavra, eu preciso que o Senhor me dê um entendimento. Essa palavra ela vai ficar comigo, amém, abençoado? Só algumas pessoas especiais, se um dia se achegar a mim e perguntar, Maria, isto aqui, você pode me explicar? Aí eu vou explicar, do jeito que o Espírito Santo me ensinou, amém? Não vou soltando tudo assim não, amém, abençoado? Não devemos soltar tudo assim. Mas vamos voltar à palavra que o Espírito Santo me deu. Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então, nós sempre temos que ser dependente do Espírito Santo, porque Ele é quem vai nos ajudar em nossas fraquezas. Abençoados, lá em Gálatas, hoje eu não quero falar sobre as obras da carne, hoje eu quero falar sobre as obras do Espírito, foi para isso que eu vim, amém? Primeira palavra é esta, e é bom que vocês guardem isto. Será salvação para vós, no seu dia a dia. Você vai ver que algo não está ajustado na sua vida, naquela área. Então você vai orar ao Senhor, porque o Senhor ele vai interceder. Mas muitas das vezes as pessoas não querem orar, muitas das vezes as pessoas não querem rogar ao Senhor, muitas das vezes as pessoas querem logo ir para a sabedoria humana dos homens. Já disse, Deus deixou aí e foi Deus quem deu sabedoria para os homens abençoados. Gálatas. E hoje eu vim falar para isso. E hoje eu vim aqui falar com vocês isto. Que o Espírito Santo é quem intercede por nós. E ele não faz acepção de pessoas. Da mesma forma como ele intercedeu por mim, ele vai interceder por você. Mas tenha certeza disso. É só se achegar a ele, confiar. E tem um fruto do Espírito Santo, foi para isso que eu cheguei até aqui. Tem um fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, que eu gosto muito, e quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Quem não tem algum fruto do Espírito Santo, alô, quem não tem algum fruto do Espírito Santo, a gente pede a Ele. Olá, vou repetir, hoje eu não vim falar sobre as obras da carne, que nós temos muitas. Porque nós estamos em uma carne. Amém, abençoado? O espírito está no homem interior. A carne está assim, ó, em volta desse espírito. Amém? Então, olha lá, Gálatas 5, versículo 22. Acima está as obras da carne. Amém? Se vocês quiserem, podem ler. Quando eu disser abençoado, se vocês quiserem, podem ler, pega o capítulo todo de Gálatas 5 e lê. E aí o Espírito Santo vai te dar um entendimento de muitas coisas. Amém? Para você não ficar só com o que a Maria está falando. Amém? Olá. E o Espírito Santo vos ensinará. Não está escrito assim? Lá no livro de João? Olá, é a mesma coisa que Paulo falou. O Espírito Santo vai nos ajudar. Ele vai nos interceder. Ele vai nos interceder. Ele vai interceder por nós. Amém? Devagarzinho, de glória em glória, ele vai corrigindo os filhos de Deus naquela área. Ele vai nos servindo. Amém? Por isso em tudo dai graça. Gálatas, e é sobre isto que eu vim falar. Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito, porém, é, 2 pontos.
19 minutos, 20 minutos o celular, você vai gravando e ele vai me avisando. Celular novo, tudo que é novo é gostoso, abençoado. Alô, receba um presente aí, amém? Receba um presente aí quando alguém vier lhe trazer, amém, abençoado? Receba graça, graça é um presente. Gálatas, receba a palavra é um presente de Deus que chega até a nós. Gálatas 5, versículo 22, o fruto do Espírito, porém, é amor. Olha, o fruto do Espírito. Se é do Espírito, já não é meu. Quem não tem amor pelo próximo, peça ao Senhor. O fruto do Espírito, porém, é alegria. Quem não tem alegria em nada, por nada. Quem não tem alegria. Tem pessoas que não têm alegria quando vê um irmão recebendo uma bênção. E por quê? Por causa de uma obra da carne. Olha lá, acima, verso 21. Inveja, bebedice, orgias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro. O fruto do Espírito, porém, é amor. É alegria. Tem pessoas que não têm alegria. Eu estou sem, por causa do problema, ela mesma faz uma confissão, eu estou sem alegria. Oh, abençoado, mas nós não estamos vivendo por vista, mas por fé. Por fé de que Deus intercede, Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Estamos vivendo por fé. Crendo, recebemos. Crendo na palavra, crendo que Ele intercede por nós, nós vamos receber aquilo que almejamos. Seja uma cura, seja algo divino, seja algo terreno. Amém? Crendo, por fé, recebemos. Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode usar e abusar desses frutos do Espírito Santo. Mas quando não temos, como eu vou usar e abusar? Se eu não tenho, se eu não tiver, eu tenho que pedir. E o Espírito Santo me ensinou um dia. Se eu não tenho este fruto, eu tenho que pedir. Olha lá. Se eu não tenho domínio próprio com algumas coisas, vê aí que coisas são essas. Se eu não tenho um domínio próprio, opa, se você não tiver a palavra abençoada, o domínio também não vai chegar. Alô? Se você não tiver a palavra, o domínio não vai chegar até a voz. Então você ore ao Espírito Santo, me ensina a confiar. Me ensina a confiar no Senhor. Me ensina a sua palavra. Eu não entendi essa palavra. E muitas das vezes, abençoado, nós não vamos ter domínio próprio para com algo. Não sei, vê aí. Então as obras da carne, elas são muitas e muitas das vezes não vamos ter domínio próprio. E quem não tem domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, tem que pedir para Ele. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Eu disse que eu não ia falar, mas o Espírito Santo age como Ele quer. Amém? Ele que intercede. Amém? Ele que intercede na ministração. As obras da carne são conhecidas, quais são prostituição, impureza, libertinagem. Mas também tem as obras do Espírito. Inveja, bebedice,
e coisas semelhantes a estas. Coisas semelhantes no seu dia a dia. Você vai observar que coisas são essas que eu tenho que ter um domínio próprio. Muitas das vezes as pessoas vão procurar em psicólogos para ajudá-los. Psicólogo você vai pagar mal grana, abençoado. Sendo que nós temos um psicólogo dentro de nós, que intercede e que ajuda por nós, e que nos ajuda. Olha ele intercedendo por mim. Quando eu falo errado, eu já faço uma correção, ele já faz, eu tiro ele já faz uma correção e já corrige. Ele me disse, eu vou corrigir o seu português. E eu não tenho vergonha de falar isso com vocês, abençoados. Eu estou vivendo a palavra. Eu estou vivendo a alegria. Eu estou vivendo a paz que Ele deixou para nós. Não foi Ele que disse, Jesus? Eu vos deixo a minha paz. Então, é isto. Quem não tiver domínio próprio, que é um fruto do Espírito, vai ter que conversar com o Senhor para ter. Mas como eu disse, muitas das vezes, vão buscar a sabedoria. Enquanto a própria sabedoria está dentro de nós, que é o Espírito Santo, as pessoas vão buscar em sabedoria humana. Já disse, abençoado, temos uma carne e vamos precisar de médicos, vamos precisar sim, dependendo do problema que estamos passando. Bem, não estou dizendo para ninguém parar de ir em médico, em psicólogo, não estou falando dessas coisas. Eu estou dizendo que o Espírito Santo ele intercede por nós, assim como um dia intercedeu por um psicólogo. Como que Moisés aprendeu a ser pastor de ovelhas? Se Deus colocou as ovelhas no mundo, lembra da arca dos bichinhos? Se Deus colocou as ovelhas, se Deus colocou ovelhas no mundo, alguém precisava receber uma sabedoria divina para instruí-las. E hoje é assim. Moisés foi pastor de ovelhas. Alguém ensinou a ele. Assim, vou falar de um. Assim como vou falar de uma especialidade nessas áreas da medicina. Assim como o Senhor ensinou Moisés a ser pastor de ovelhas, assim também o Senhor ensinou psicólogos a cuidar de pessoas que estão sem o domínio próprio em alguma área da sua vida. Pessoas que estão sem o domínio próprio têm que pedir para o Espírito Santo, porque é um fruto do Espírito Santo. Quando vamos ler Gênesis e o Senhor, Adão e Eva estavam lá, no jardim do Éden, e Deus disse, não mexa aqui nessa árvore, não pegue desse fruto somente se eu autorizar. Mas aí a pessoa desobediente, não é? Não é? A pessoa na carne é desobediente. O ser humano é desobediente. Come de tudo. 1, 2, 3, 4, 5, tem 1000 árvores aí. Mas dessa daqui não pega e não coma. Mas Eva foi lá, pegou, comeu, deu pro marido e assim vai. Aí começa toda a inimizade contra Deus. Então, abençoado, onde o Espírito Santo quer chegar com essa ministração, não é? Eu já estou terminando, tá bem? 29 minutos, o meu celular novo está me avisando. Então, abençoado, onde eu quero chegar? Quem não tem um domínio próprio em determinada situação, em determinada
área da sua vida, quem não tem um domínio próprio, eu sou assim, eu sou assado. Você é quem você é. Filho de Deus, herdeiro de Deus e merece o melhor de Deus. Porque qual filho vai pedir ao pai peixe e o pai vai dar o espinho? Nunca abençoado. Jamais. Gálatas, então vocês entenderam, abençoado, que é melhor se achegar até o Espírito Santo e falar com ele do que você ir e pagar tão caro na sabedoria do homem. Fale com ele. Mas alguns vão precisar. Por quê, abençoado? Porque estão fracos, sem palavra ficamos fracos e a primeira coisa que vem em nossa mente, vou procurar um psicólogo, não sabendo esta pessoa que Deus foi quem deu sabedoria também para ele. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai te ajudar. Deus vai interceder por você. Deus intercede pelos filhos. Só que muitas das vezes esses filhos que receberam uma sabedoria humana de Deus, esses também não reconhecem o Senhor. Provérbios 3:6. Olha, abençoado, antes tarde do que nunca, sabe, a gente aprender a palavra de Deus. Tem gente que fala, eu já tô velho, não aprendo mais não. Como assim não aprende mais não? Você não tem o Espírito Santo, independente da sua idade? Como assim que não aprende? Então vamos reconhecer o Senhor, amém? Vamos reconhecer o Senhor e eu vou chegar ao final com Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor. Reconhece que ele intercede e intercedeu por nós um dia. Pela graça nós somos salvos. Reconhece o Senhor quando você estiver arrumando a sua casa. Alô, uma mulher estava arrumando a casa e ao varrer encontrou monte de coisas que estava escondido. Achou uma dracma, achou uma moeda. Eu achei um tesouro. E antes, eu não tinha esse tesouro dentro de mim. Sempre tive, mas nunca me foi anunciado de tal modo como hoje é anunciado para mim. Você é o templo do Espírito Santo, Maria. Alô, povo de Deus, vocês são o templo do Espírito Santo. Então reconhece o Senhor. Antes de buscar a sabedoria dos homens e nos homens, busque a sabedoria de Deus, que está em vós. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, porque o tolo, ele aprendeu com Deus o tolo aprende com Deus, mas ele nem reconhece Deus. Não, eu aprendi porque eu estudei na faculdade tal. Você aprendeu porque o Espírito Santo te ajudou. O Espírito Santo te deu força, sempre foi assim. Eu aprendi naquela faculdade. Aí gloria o nome da faculdade, não gloria o nome de Deus. Por quê? Não tem nem o conhecimento de Deus. Às vezes ouve falar de Deus, mas não tem o conhecimento de Deus. Não reconhece a Deus. Reconhece a faculdade, mas não reconhece a Deus. Estão entendendo, abençoado? Que Deus é o mesmo ontem e eternamente? Ele vai nos ajudar. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Muitas das vezes eu não vou precisar do psicólogo porque ele vai me ajudar. Muitas das vezes eu vou precisar. Se eu estiver enferma na minha carne, com dor de cabeça, eu vou lá no neuro.
Tô com uma dor de cabeça muito forte. Porque Deus deixou os homens com sabedoria dele. Sabedoria para as coisas da terra. Amém, abençoado? Então reconhece o Senhor. Esta é a palavra. Domínio próprio. Se você não tiver, é um fruto do Espírito Santo, abençoado. Alô? Se eu não tenho, se eu não nasci com esse domínio próprio, que é os frutos do Espírito Santo, eu tenho que falar com ele. Senhor, eu preciso de um domínio próprio, porque está acontecendo isso, isso e isto. Senhor, eu preciso de domínio próprio. Tem coisas que você não precisa ir até o psicólogo, abençoado. Tem coisas que não precisa. Temos uma mente terrena, temos uma mente espiritual. Mente terrena, ela vai para a sabedoria terrena do homem. Mente espiritual, por isso temos mente de Cristo, Paulo disse. Essa mente, ela recorre a quem? Ao Espírito Santo. Então é assim, eu vou terminar por aqui. 2 Coríntios 5, 7. Nós não cremos por vista, abençoado. 2 Coríntios, foi assim que o Espírito Santo me ensinou. Muitas das vezes as pessoas vão precisar ver alguém para conversar com alguém. Alô? Muitas pessoas, eu preciso ir até um psicólogo. Veja, vou tornar a dizer, abençoado, não estamos contra ninguém que procure um psicólogo, tá bom? Se esse for o seu caso. Mas olha, 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Tá vendo como o Espírito Santo intercede? Tá vendo como o Espírito Santo dá a palavra para nós? Então, 2 Coríntios 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. E muita gente está por vista. Eu vou ali. Eu preciso conversar com tal pessoa. Eu preciso conversar com um psicólogo sobre isto que está acontecendo comigo, que eu estou sem domínio próprio. Eu não estou conseguindo ter domínio próprio. Então, voltando a falar, abençoado, domínio próprio é um fruto do Espírito. Se não temos, vamos ter que pedir a Ele. Senhor, me dá, porque é dele o fruto. Eu não posso ir lá e meter a mão e pegar, porque é dele. Senhor, me dá, porque eu preciso. Eu estou com esse problema. Ele vai interceder. Estão entendendo, abençoado? E, porque é uma coisa, abençoado, espiritual. Domínio próprio não é um fruto de uma árvore, um abacate. Alô, domínio próprio, abençoado, não é uma árvore de abacate que você vai lá na árvore, pega o abacate e come. Domínio próprio é um fruto espiritual. É um fruto do Espírito. Tudo que é do Espírito é espiritual. Logo, não é terreno. A árvore da terra que tem um abacate, você vai lá e pega, é terreno. 2 Coríntios, estão entendendo? 2 Coríntios 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. E muitas das vezes, pessoas vão até o homem. Vamos falar de um psicólogo. O Espírito Santo está querendo chegar é aqui mesmo, no psicólogo, nessa área da medicina. Existem várias, mas eu quero chegar aqui. Existem pessoas que estão sem domínio próprio quanto ao tal problema. E as obras da carne são muitas. Porfias, maledicências, inveja, glutonaria, adultério. A lista é enorme. 2 Coríntios 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Por fé pedirdes que o Senhor vai ajudar. Tenha certeza disso, abençoado. 2 Coríntios 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Muitas das vezes a pessoa está com um problema, ao invés de ela chegar até o Espírito Santo para que ele interceda pelo seu problema, que eu não sei qual é,
ela vai até o psicólogo para ajudá-la. Ela está por vista. Eu preciso ver alguém, eu preciso falar com alguém. E Deus é espírito dentro de nós, nós não vemos ele. Talvez seja essa a dificuldade de um ser humano. Eu não estou vendo Deus. E tem gente que tem a necessidade de ver. Tem gente que tem uma necessidade de ver. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eita, papai, glória a Deus. Mas tem gente que tem a necessidade de ir lá, ver um amigo para conversar, expor os seus problemas, ver um psicólogo. Tem gente que tem a necessidade de fazer esta visita, sentar no sofá, conversar, falar e falar e falar. E a pessoa está esperando o outro interceder, o outro ajudar. Ele tem essa necessidade de ver. Talvez por isso a dificuldade das pessoas conversar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é invisível, não o vemos. Como nós vemos o Espírito Santo? Quando ele intercede por nós. Quando ele nos ensina na nossa vida pessoal. E é isto. Crer no Espírito Santo é crer em gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis foi o que ele fez comigo esta manhã. Me fez voltar à leitura que eu não entendi ontem e me ensinou. E eu estou muito feliz por viver desse jeito. Então, glória a Deus pela sua vida que vai passar por essa ministração. Amém, abençoados? Eu espero que o Espírito Santo consiga te ensinar o que ele me ensinou, o que ele me fez ver. Amém? E glória a Deus pela sua vida. Pai nosso que estais em nós, santificado foi o seu nome. Veio a nós o teu reino. Foi feito toda a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoou as nossas dívidas e assim também nós devemos perdoar as dívidas do irmão para conosco. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Teu é o reino. Teu é o reino e nós entramos dentro deste reino. A tua glória para sempre. Amém. Então, glória a Deus pela vida de vocês, abençoados.